Fala, meu amigo, minha amiga, família tricolor, meu amigo São Paulino, torcedor de outro clube, bem-vindos. Estavam assistindo a final da Champions? Assisti, com certeza vocês assistiram, né? Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando o Beraldo bateu o pênalti na bochecha da rede? Sabe quem foi a primeira pessoa que eu pensei? No Casares, que vendeu um menino a preço de banana pra... Meu Deus do céu, cara, que revoltante, né? E vocês viram, ele jogou de volante, jogando de volante. O Luiz Henrique achou uma posição nova pra ele ali de volante. E sabe, eu achei justo. Acho que o PSG jogou mais, né? O time do Arsenal é meio, não tem tanto recurso, assim, de, né? Muita bola longa, bola parada. É um time forte defensivamente, mas bola por bola, acho que o PSG mereceu, né? Tem mais bola, tem mais jogador talentoso, né? E aí a gente teve um brasileiro fazendo gol de pênalti e outro brasileiro que vai pra Copa, mandando a bola fora do estádio. E vocês ficaram felizes? Você gostou? Você estava torcendo pra alguém? Não estava torcendo pra ninguém. Sinceramente, não estava torcendo pra ninguém. O Arsenal, talvez eu estivesse torcendo pro Arsenal se o Arsenal não tivesse perdido o campeonato inglês. Mas como ganhou, então o PSG, pra mim, tanto faz. Então, pra mim, eu queria que o jogo fosse pros pênaltis, fosse exatamente como foi. Um jogo disputado, empate e disputa de pênalti, que o goleiro do Arsenal pegou um, o goleiro do PSG não pegou nenhum, foi campeão mesmo assim. Mas sabe o que eu achei legal, que eu tava querendo discutir com vocês também, comentar com vocês sobre esse jogo, é o seguinte. Você vê, uma final de Champions League, não tem catimba, você percebeu? Não tem bate-boca entre o jogador, não tem briga, não tem dedo na cara, não tem assim, mão no ombro, o cara põe a mão no rosto, não tem esse tipo de coisa, né? Porque os caras estão afim de jogar bola, estão afim de jogar futebol. Isso que eu acho legal. Claro que não estou falando que o futebol europeu é maravilhoso, não é isso. Mas um jogo desse nível, imagina uma final de Libertadores. Imagina uma final de Libertadores. O que ia ter de catimba. Vocês lembram que o Daverson fez uma vez? Acho que o juiz encostou nele e ele se jogou na área. Você consegue imaginar isso acontecendo numa final de Champions League? Por exemplo, o juiz encostando no Dembélé e caindo na área, simulando que ele foi assassinado. Vocês conseguem imaginar? Cara, eu não consigo imaginar. Sinceramente, eu não consigo imaginar. E aí os caras querem jogar bola, né? O interesse dos caras é jogar bola. Se bem que no final do jogo ele ficou bem feio, no final do tempo normal, com o PSG trocando bola sem querer arriscar. Mas é isso, é final de Champions League. É sempre legal ver... É sempre legal acompanhar a final de Champions League, é um futebol um nível diferente, um evento super bacana. Eu tô até com o moletom que eu fui na final lá de Londres. Foi legal pra caramba, é um evento maravilhoso. E acho que o título tá em boas mãos. Vamos falar do São Paulo, quero falar do sorteio, do que o pessoal comentou aí do sorteio da Sul-Americana. Antes, só agradecer aos amigos do Pix aqui, eu tô deixando o QR Code do Pix aqui. O pessoal que muito generosamente contribui com o canal, com o Pix. O Rodrigo Andrade Pinheiro, Eric Abreu da Silva, Luciano Porcino e a Carla de Almeida. Eu faço questão de colocar o nome das pessoas aqui que contribuem com o Pix, porque além de serem parceiros dedicados do canal, você ainda dispõe uma grana, né, para ajudar no desenvolvimento do canal. Fico muito feliz. Porque não é só, né? Tem muita gente que deixa o like, que eu também agradeço muito, que é um gesto de gentileza, ou se inscrever no canal, que também ajuda no crescimento da mídia alternativa. Então eu agradeço demais as pessoas que ainda fazem isso e ainda contribuem com o Pix, porque eu tenho certeza que... porque são pessoas que gostam da gente. Aliás, hoje fui fazer um treininho de corrida, a página Subóbito tá lá. Página Subóbito, corredorzinho nota 6, é o nome da página no Instagram, no @, para você seguir lá. Já tá com mais de 5 mil seguidores. E eu fui correr, aí encontrei algumas pessoas na pista de atletismo que tem aqui em Jundiaí e que vieram falar comigo, pô, Barulho, que bom, que tá tudo bem com a sua saúde. Eu falei, tudo bem, não tá, mas pelo menos não é aquele problema mais sério, né? Mas fiquei super feliz de encontrar as pessoas. É sempre legal a gente conversar com as pessoas que gostam, tem carinho pela gente. Aliás, na Copa do Mundo, eu vou embarcar agora, que eu vou encontrar o pessoal da TMC lá nos Estados Unidos também, e devo participar dos programas com eles lá. E também, a partir do segundo jogo do Brasil, presta atenção, tem uma surpresa pra você que é seguidor do canal. A gente vai poder assistir o jogo junto, num restaurante bacanésimo. Muito legal. Mas eu tô combinando com o pessoal da Sal Store para ver se a gente faz esse esquema. Eu vou avisando vocês, tá? Para presentear vocês para assistir jogos, pelo menos os 2 jogos do Brasil, os 2 da fase de grupos, porque eu vou estar lá no primeiro, e aí os 2 jogos da fase de grupos, os 2 jogos restantes, eu vou estar aqui no Brasil. Então eu vou falando para vocês aqui. Fique ligado. O seguinte, falamos do vídeo do sorteio de ontem, e muita gente concordou comigo, do constrangimento que é essa Sul-Americana. Aquele sorteio, vai, sorteia aí, vai. Sorteia isso aí pra acabar logo, vamos que interessa que é a Libertadores. E aí ontem lá no programa da TMC, a gente tava conversando, né, no programa, e eu falei, até viralizou esse corte aí meu, eu falei que eu tava me sentindo
que o Marco Belo que apresentou ontem, que é repórter, tava o André Galvão comigo, lá o Dentinho, e a gente estava conversando, eles estavam falando do sorteio de Libertadores, que eu nem acompanhei o sorteio de Libertadores, não me interessa, eu nem vi. Mas depois eu fiquei sabendo, lógico, os grupos, mas até porque eu tô lá na rádio, preciso saber. Mas depois eu vi que ficou 50% de ter uma oitavas de final entre Palmeiras e Corinthians, né? Acabou não tendo, eles só podem se enfrentar na final. E aí eu comentei lá na rádio, eu falei, sabe como eu me sinto com vocês falando de Libertadores? Porque o Marco Belo fala do Corinthians, o André Galvão do Palmeiras e o Dentinho do Corinthians, né? Falei, sabe quando eu tô me sentindo? Vocês me convidaram para uma festa de gala e eu vim fantasiado de esquilo. É a mesma coisa, vocês me enganaram e eu tô completamente fora do ambiente de Libertadores. É isso. E muita gente concordou comigo. Mas tem gente que acha que é uma competição super importante, que é um título internacional. Tudo bem, respeito a opinião. Não tem, cada um tem a sua opinião. É importante, eu respeito a opinião de quem acha diferente, que acha que é uma competição importante. Eu só acho que é uma competição vergonhosa, é a Série B da Conmebol, e uma competição que a grande conquista dessa competição é você conseguir uma vaga na Libertadores, pra mim é muita humilhação. É muito prêmio de consolação, e pra mim um clube como o São Paulo, do tamanho do São Paulo, não pode viver desse tipo de prêmio de consolação. Você me desculpa. Eu sei que tem muita gente que me xinga porque fala, porque o São Paulo não é mais aquele. Então, você pensando assim, você está concordando com o apequenamento do São Paulo. E eu não concordo. Eu vou sempre brigar para que o São Paulo volte a ser grande. Porque quando você aceita esse tipo de coisa, você diminuir o clube, você está também contribuindo para a pequenez do São Paulo. São Paulo que hoje já é minúsculo, já é completamente irrelevante, um clube completamente irrelevante no cenário do futebol brasileiro, é quinta prateleira do futebol brasileiro, é um mero coadjuvante. Aí você fica pequenando cada vez mais, ele só vai caindo de prateleira. Pelo menos é a minha maneira de pensar. Bom, amanhã o Caleri tá 10 jogos sem marcar. A última vez que ele fez um gol foi contra o Cruzeiro, naquele 4-1, no dia 4 de abril. E ele, se ele não marcar contra o Remo, ele pode alcançar o pior jejum na carreira dele, que foi 11 jogos seguidos sem marcar. Foi em entre fevereiro e março de 2016. E também ele teve um período de jejum em 2017 jogando pelo West Ham. Também ficou esse tempo sem marcar. Só que o que eu falo do Caleri é o seguinte: a questão do jogador não fazer gol é fase, acontece. Aconteceu com os melhores jogadores do São Paulo, os melhores centroavantes, acontece ficar sem marcar. Claro que é um problema, claro que ele tem que ser cobrado, mas isso acontece. O Aloysio, o Chulapa ficou muito tempo sem marcar. Vários centroavantes do São Paulo ficaram muito tempo sem marcar. O que tá me irritando no Caleri é a apatia dele. Ele tá apático, o que não é a característica do Caleri, né? Vamos ser justos, o Caleri sempre foi um cara pelo menos brigador. Ele é carniludo, ele é grosso, ele é um craque, mas pelo menos ele tinha vontade. E agora nem isso ele tá mostrando. Daqui a pouco aparece de novo que ele tá com um problema pessoal, porque da última vez que ele ficou assim, ele tinha, sei lá, tava se sentindo sozinho, né? Não era depressão, ele não tava doente. Ele tava triste porque ele chegava em casa e aquela mansão que ele mora, ele falou que ele ficava sozinho, triste, depois de ter feito gols em clássicos. Aí os pais dele vieram pra São Paulo, trouxeram o cachorrinho dele e ele melhorou, ficou feliz. Então não sei se tá com problema pessoal, mas se tá com problema pessoal que está atrapalhando o rendimento, acho que devia conversar com a diretoria. Não estou dizendo que ele tá, gente? Não estou dizendo isso. É que da última vez isso aconteceu. Bom, amanhã, 8h30 da noite, na Rádio Barolo, teremos Remo e São Paulo. Os caras vão fazer jogo à noite, né? Finalmente, lá em Belém, porque todo dia chove 4 horas da tarde. Os caras insistem em marcar jogo lá. Você viu, o Palmeiras foi jogar lá, foi assim. Vários outros clubes. Cai um dilúvio lá todo dia em Belém. Nas 4 da tarde eles marcaram pra noite. Então teremos a transmissão da Rádio Barolo. O Remo é o penúltimo colocado com 15 pontos. Em 17 jogos, tem só 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Fez 20 gols, mas sofreu 29. Um aproveitamento de 29%. É aquele time que o São Paulo gosta de ressuscitar. É aquele time. Agora, eu vou falar pra vocês. Eu quero fazer essa pergunta pra vocês. O Marcos Antônio e o Cauli estão à disposição. Já voltaram a treinar normalmente. O São Paulo vai ter. O Dorival tem 3 desfalques, né? Por lesão. O Sabino, o Luciano e o Lucas. E não vai ter também o Wendel, que está suspenso, o Bobadilla, que foi liberado para a seleção do Paraguai. E eu queria saber de você. Você arriscaria colocar o Marcos Antônio no último jogo antes da pausa da Copa? Porque lembrando, né? O Marcos Antônio teve 4 lesões no mesmo lugar. 4 lesões musculares. Então ele não se recuperou direito, né? Ele tem problema muscular, sério. Você colocaria ele agora, sem jogar, tá sem jogar faz um tempão. Provavelmente, muito provavelmente, o gramado vai estar pesadíssimo lá em Belém. Vai estar pesado, porque geralmente chove lá, o gramado não é
leve, não é? Vai estar pesadíssimo. Você arriscaria colocar o nosso melhor jogador? Não era melhor ter essa pausa da Copa, que vai ter 5 dias de descanso, depois férias atrasadas, eles vão descansar pra caramba. Não seria melhor poupar o Marcos Antônio? Você acha que agora vai fazer diferença? Colocá-lo em campo, ele vai ficar mais 2 meses também, sem jogar, de novo, mais uma vez? O nosso melhor jogador? Eu não colocaria. Deixaria em São Paulo. Em São Paulo não, tem que viajar com o grupo. Todo mundo tem que viajar, inclusive seu Luciano, seu Sabino, todo mundo tem que viajar. Tinha que viajar pro grupo. É o trabalho de vocês. Vão lá dar força pros companheiros. Mas eu não colocaria pra jogar. Agora, um cara que não vai jogar é o cara de pau do Arboleda. É impressionante. Porque eu acho, sinceramente, que não parte da cabeça do jogador. O Arboleda não tem nem cabeça pra escrever um e-mail. Ele é tão jurubeba da cabeça que ele não tem nem cabeça pra escrever um e-mail. Mas ele encaminhou, o staff dele, um e-mail para a diretoria do São Paulo pedindo para ele ser reintegrado, porque ele está sendo, segundo ele, segregado. É uma medida segregativa. E o São Paulo negou, disse que não tem nada de segregado, só está fazendo isso porque, como um ato disciplinar depois de ele ter ficado um mês fora. E aí, como ele não vai ser relacionado pro jogo, né? Ele não tá. Já foi embora pro Equador, já vai pro Equador de novo, já vai ficar lá a Copa inteira. É muita cara de pau, né? Mas é aquilo, gente. O cara é cara de pau porque ele vê espaço lá. Ele vê que o clube não tem comando. Ele vê que cada um faz o que quer. Ele vê que os jogadores mandam no clube. Eu tenho certeza disso. E eu tenho medo, sinceramente, eu tenho medo. Que se ele pressiona. É que agora vai ter a pausa para a Copa do Mundo. O resultado que o São Paulo tiver amanhã não vai fazer despencar na tabela, nem subir na tabela. Mas se tivesse ainda competições rolando e o São Paulo fosse caindo na tabela, eu tenho certeza que ele ia ser reintegrado. Eu tenho certeza. Tenho certeza que os jogadores iam lá, não, coloca ele aí. Tem torcedor que aceita. Tem torcedor que quer o que o Arboleda volta. Torcedor do São Paulo, que ele vai uma cuspida na cara dele e tá pedindo pra ele voltar. E eu acredito que os jogadores iam fazer, não, põe ele aí, não tem zagueiro. Ele acaba voltando. É que agora vai ter essa pausa pra Copa do Mundo. Eu só tenho medo que depois da pausa, que todo mundo esqueça esse assunto, esfria esse assunto, aí volta, perde 2 jogos com falha dos zagueiros do São Paulo, aí vão pedir a reintegração dele. Eu espero que nessa janela ele suma do São Paulo, que eu nunca mais tenha que repetir o nome desse cara, nunca mais fale o nome dele de novo. Eu não vejo a hora do São Paulo se livrar desse cara, porque eu não quero nem nunca mais pronunciar o nome desse jogador aí. Mas tem gente que acha que ele tem que voltar. Meus queridos, um vídeo um pouquinho mais curtinho hoje. Peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. A gente se encontra amanhã com transmissão da Rádio Barolo. E eu vou falar para vocês, eu vou confessar de todo o coração. Graças a Deus que vai acabar esse pesadelo de ver esse time horrível jogar e a gente vai ter a pausa para a Copa do Mundo. Graças a Deus. Eu nunca pensei que eu fosse sentir saudade da data FIFA. Eu tô com saudade da data FIFA do que ver esse time do São Paulo jogar. Vamos ver se pelo menos amanhã eles terminam esses jogos antes da Copa do Mundo com o mínimo de dignidade, que tem o mínimo de vontade. Mas amanhã é aquele jogo que, longe da torcida, aquela preguicinha, né? Gramado pesado, já tem a desculpa pronta, gosta de ressuscitar time que está na parte de baixo da tabela. Mas é a minha obrigação ganhar. Mas também que toda vez que você fala que é obrigação, não acontece nada. Em todo caso, vamos ver amanhã. Amanhã é o último dia de sofrimento antes da Copa do Mundo, eu garanto para vocês. Depois a gente vai sofrer com o Brasil. Mas por enquanto, nos encontramos amanhã. Forte abraço, fiquem com Deus. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo para você. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.